Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo número 11. Pode abrir sua Bíblia. Vamos agora olhar o que a palavra do Senhor fala. Ok? Nós vamos a ir até o capítulo 11, até o verso número 13, 14. Ok? Muito bom. O capítulo 11 do livro de Apocalipse apresenta um tema ou um título: as duas testemunhas mártires. Mas antes de apresentar o tema das duas testemunhas mártires, o capítulo número 11 apresenta o seguinte fato. A próxima visão nos coloca novamente no contexto profético do livro de Ezequiel. Igual que o profeta das escrituras hebraicas, João recebe que coisa, irmãos? Abra a Bíblia no livro de Apocalipse capítulo 11, verso número 1. E a Bíblia diz aí: foi-me dado que coisa? Um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito: não ouço vocês, dispõe-te e mede o santuário, o seu altar e os que nele adoram. Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário e não o mexas, porque ele foi dado a quem? Aos gentios. Estes por 42 meses calcarão os pés aos pés a cidade santa. Nós encontramos que igual que o profeta das escrituras hebraicas, João recebe uma vara para medir o templo da futura Jerusalém. E nós podemos comparar Ezequiel capítulo 40, verso número 3. Ok? Ezequiel capítulo 40, verso número 3. Interessante que o profeta Ezequiel também recebe a ordem de medir o santuário. Lá no capítulo 40 do livro de Ezequiel, quem tem a versão que eu estou usando na página 580, Ezequiel capítulo 40, verso número 3, diz que coisa? Ele me levou para lá, e eis um homem cuja aparência era como de bronze, estava de pé na porta e tinha na mão o quê? Um cordel de linho, que mais? E uma cana de medir. E aqui nós encontramos um paralelismo. Olha o rapaz, está fazendo o que este cara aqui? Está medindo as pessoas. Deus está medindo os adoradores. Deus não simplesmente está interessado nas medidas da igreja, do templo. Deus está medindo a adoração das pessoas. No livro de João capítulo 4, verso número 24, você vai encontrar que a Bíblia diz: Deus está procurando que coisa? Adoradores em espírito e em verdade. Por quê? Mateus capítulo 7, verso número 21 diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que não somente ouve o que a palavra disse, mas aquele que aplica a sua vida, a pratica e a ensina a outros. Deus não quer professos seguidores. Deus quer cristãos seguidores de Cristo de verdade. Ok? O céu não é para todo mundo. O céu é para aqueles que pela graça de Cristo decidem ser vencedores juntamente com Ele. Correto?
A minha pergunta é: quantos de nós queremos que pela graça de Cristo nós possamos ser vencedores, fiéis imitadores de Cristo Jesus? Posso ver sua mão? Muito bom. Então nós temos que ficar cientes. O santuário está sendo medido, mas não somente o santuário, os que naquele adoram. E aqui diz: o homem tinha o cordel para medir. Então o ciclo dos selos explica este gesto simbólico. Depois do sexto selo, o ciclo abre uma parênteses, focando no povo de Deus e comunicando que eles foram selados e sua salvação é segura. Olha o que diz Apocalipse capítulo 7, verso número 3. Diz: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos a quem? Deus vai selar todo mundo? Deus vai selar todo mundo? Não. Olha, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, não vai haver 3.300 grupos religiosos. A Bíblia diz que haverá somente 2 grupos. Quais são? O joio e o trigo, os bodes e as ovelhas, os da direita e os da esquerda. De que lado nós queremos estar? É a pergunta. Qual é a característica do bode? O bode faz o que o pastor ordena? Sim ou não? Não. A ovelha? A ovelha protesta? Não. A ovelha inclina, baixa a cabeça e ela segue o que o pastor manda. 2 atitudes diferentes, não é? Pessoas que querem fazer as coisas do seu jeito e pessoas que estão dispostas a fazer do jeito que Cristo manda. Ok? Então, da mesma forma, logo do toque do sexto shofar ou da sexta trombeta, o profeta toma um tempo para medir o templo de Deus e anunciar sua restauração. Nós podemos comparar Apocalipse 11:1 com Zacarias capítulo 2, verso número 2. Bora, Zacarias está antes do livro de Mateus. Zacarias capítulo 2, verso número 2. Então perguntei: para onde vais tu? E ele me respondeu: para quê? Para medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e o seu comprimento. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que Deus não conhece as medidas de Jerusalém? Conhece? Você conhece as medidas de sua casa? Conhece ou não conhece? Claro, porque você mandou fazer a planta. Mas qual é a intenção do autor quando está dizendo: para onde está indo? Eu estou indo para medir Jerusalém. Quer dizer que Deus antes de vir, ele faz uma obra de juízo. O juízo para medir, não é? Antigamente, diríamos, quando as coisas não estavam prontas, no supermercado você ia na mercearia e você pedia que coisa? 1 quilo de feijão. Que fazia a dona do negócio? Ela pegava, né, uma sacola e ela pesava. Se estava demais, ela fazia o quê? Tirava, né? Se estava faltando, fazia o quê? Botava mais. A obra de medir é uma obra de juízo. Agora aqui diz a Bíblia, o homem tinha, diríamos, a vara para medir. O anjo pede a João para medir o altar. E para medir que coisa? E os que adoram nele. A visão fala do povo de Deus ao longo da história. A seu povo Deus confiou sua palavra para profetizar. Quem prega a palavra de Deus age como profeta, porque não está falando de sua própria palavra. Por exemplo,
Quando você pega a Bíblia e ensina, vou dar um exemplo só. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Você pega o livro de Mateus capítulo 24, verso número 3. Os versos 2, o verso 1 e 2, e até eu acho que o verso número 3. Os discípulos vão a perguntar: Senhor, dinos quando serão estas coisas. Que mais? Que sinal haverá de quê? De tua vinda e da consumação do século. E nosso Senhor Jesus Cristo começa dizendo o quê? Começa dizendo o quê? Está a resposta de Jesus. Qual é a resposta de Jesus? Como começa a resposta de Jesus? Vede que ninguém vos engane. Mateus capítulo 24, estamos lendo o verso número 4. Vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque se levantarão, que coisa disse Jesus? Muitos virão em meu nome, e a muitos enganarão. Jesus está advertindo, né? Agora, muitos têm vindo falando em nome de Cristo e enganaram a muitos? Sim. Mas nosso Senhor Jesus Cristo vai falar mais coisas ainda. Ele vai dizer na palavra profética que antes da vinda dele haveriam que coisas? Haveriam guerras, haveriam rumores de guerras, haveria fome, haveria pestes, haveria nação se levantando contra a nação. É como ligar a televisão agora, né? O que você vê quando liga liga e assiste o noticiário? O que você assiste? O que você vê? Misericórdia, só desgraça e falsos profetas, e se cumprindo, não? As pessoas tentando enganar umas às outras. Eu estava conversando domingo passado com uma de nossas irmãs. Domingo passado falamos que Jesus está dizendo que o fim está próximo. E ela disse: pastor, eu fiquei no meu cantinho lá atrás, porque eu fiquei apavorada com aquilo que eu contemplei antes de vir para a igreja. Estava no ponto esperando o ônibus para chegar. Havia um bêbado próximo de mim. De pronto se para um carro, desce um rapaz, bate no bêbado. Eu vi ele esmagar a cabeça dele, pegar a arma e matar ele na minha frente. Nós estamos vivendo nos dias finais da história deste mundo. E a Bíblia diz que entanto está acontecendo isso, os momentos finais estão chegando. E Deus está fazendo uma obra de juízo. Ele está avaliando os professos seguidores dele. E a Bíblia diz aqui que nós, ao pregarmos a palavra, nos tornamos profetas. Nossa missão até o fim é anunciar e ser as testemunhas da revelação do alto. Por quê? Porque Deus disse: olhe, você tem que se arrepender, você tem que se preparar, porque você pode receber o selo de Deus, ou você pode receber a marca da besta. Você pode seguir pelo caminho da bênção, ou você pode correr atrás da maldição. É como Deus falando e dizendo: olhe, eu coloquei perante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha o caminho da vida, para que você me ame, para que você ensine a sua família a me amar, a me servir. Eu não quero que você se perca. E a palavra profética mais segura, a qual nós fazemos bem em estar atentos, diz:
Irmãos, Jesus não veio porque Ele não quer que nós não nos percamos. Ele quer que todos procedam ao arrependimento. Ao povo de Deus lhe foram confiados tanto o Antigo Testamento, o Antigo como o Novo Testamento. O Antigo e o Novo Testamento contêm toda a revelação da vontade de Deus e nos foram dados para quê, irmãos? Leia comigo aqui. Para sermos sábios, para quê? Pela fé em Cristo Jesus e para estarmos preparados para toda boa obra. Grave este texto de aqui, o verso 15 até o verso número 17. Diz que Deus nos deu a Bíblia para sermos sábios para a salvação pela fé. Quando você compra um produto, você recebe com ele que coisa? Manual das instruções. E o fabricante disse: olha, antes de ligar o aparelho, você vai ler o quê? Vai ler as instruções. Se você não ler as instruções, você pode estragar o produto. Quantos não queremos estragar o produto? Levante a mão. O que temos que fazer? Siga as instruções do manual. Quantos queremos estar no céu? Então temos que seguir as instruções que estão no manual, porque Deus nos deu um manual para ser sábios para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E as duas testemunhas de Deus são comparadas a quê? Abra sua Bíblia, por gentileza, em Salmo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105. O que diz a Bíblia aí? Lâmpada é aos meus pés a tua palavra, e luz para quê? Para os meus caminhos. Deus é comparado a uma luz. Bora para ler 1 João capítulo 1, verso número 5. Eu não decorei essa passagem, eu preciso ir para a memória prática. João capítulo 1, verso 5. Diz o quê? Olha o que disse João falando acerca de Jesus. João disse assim: ora, a mensagem da parte dele temos ouvido e vos anunciamos esta. Não ouço vocês? Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus declara, leia comigo aqui na tela. Jesus declara: eu sou a luz do... Jesus é a luz. E quem segue a luz passa da morte para a vida. Porque Jesus é o Senhor da vida. Quando tudo começa neste mundo, começa com trevas. No princípio da Escritura você encontra: todo era informe e vazio. E quando Jesus aparece, Jesus manda. A primeira coisa que ele cria é que coisa? Seja feita a luz. Porque ele é a luz do mundo. Amém? E aqui a Bíblia diz: enquanto tendes a luz, leia comigo aqui na tela. O desejo de Deus é que nós nos tornemos seguidores seus. Olha o que diz Jesus: enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis, que coisa? Filhos da luz. Quem não segue a Cristo Jesus, quem está longe da palavra, está nas trevas. Correto? Está nas trevas. Muitas pessoas estão nas trevas. Mas o Senhor está chegando próximo das pessoas. Deus está fazendo um trabalho espetacular. E está havendo um reavivamento no mundo. Eu estava visitando um mês atrás o Espaço Novo Tempo na cidade de Natal. E me encontrei com um homem
e conversei com ele. E ele disse: nunca tinha tido na minha vida vontade de ler a Bíblia, mas comecei zapeando no cabo, encontrei a TV Novo Tempo. E ele dava testemunho e ele dizia assim: agora tenho fome de ler a palavra de Deus. Não quero atrapalhar o sono da minha mulher. Minha casa é pequena, o apartamento onde eu estou é pequeno, assim que eu faço ela dormir, e quando ela fica dormindo, então eu levanto da minha cama, vou na sala e já me peguei lendo a palavra de Deus, às vezes até passada meia-noite, coisa que nunca fiz, fazendo meus afazeres normais. Mas eu quero saber mais, eu quero conhecer mais. O que está acontecendo no mundo? Leia comigo este texto aqui. Jesus disse: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. O Senhor está chamando seus filhos fiéis. Quantos dos que estamos aqui estamos sentindo que Deus está nos chamando? Levante a mão. Ou você veio esta noite empurrado por alguém, né? Alguém pegou a faca, botou nas costas de você e disse: bora, é agora. Foi assim? Hã? É provável que você esteja a primeira vez esta noite na igreja. É provável que alguém tenha vindo a primeira vez. Semana passada nós recebemos este casal, não é? E nós estamos muito contentes, muito felizes. Alguém veio a primeira vez esta noite? Eu tenho um presente para vocês, ok? Na saída eu vou entregar o presente. Não vão embora sem o presente, correto? Muito bom. O poder da palavra de Deus deve fazer o que? Leia comigo aqui. Deve iluminar nossa vida. Eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima, com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada lâmpada, que estão em cima do candelabro. Junto a este, que coisa diz a Bíblia? 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Olha aqui. O candeeiro funcionava com quem? Com azeite. Mas ele estava conectado a 2 árvores, uma oliveira aqui, outra oliveira cá. As azeitonas botavam seu óleo neste depósito, e os depósitos vertiam neste de cá, e de aqui estavam conectados os tubos para iluminar esse assunto. Qual é a figura? Deus nos deu quantos livros no Antigo Testamento? 39. Deus nos deu quantos livros no Novo Testamento? 27. Ao todo, quantos livros? 66 livros. Uma biblioteca de 66 livros que contém toda a revelação de Deus para nós sermos salvos. Você quer criar seus filhos com sabedoria? Toda a instrução de Deus está no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Você quer fazer uma escolha sábia para escolher não apenas uma mulher bonita, e sim uma mulher que teme a Deus? Toda a instrução está lá. Você quer escolher o marido certo? Você quer fazer o negócio certo? Você quer fazer as coisas segundo a vontade de Deus? Tudo o que é preciso para viver uma vida sábia, sadia, feliz, está dada lá na Sagrada Escritura. Perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, que é isto? Qual foi a resposta? Esta
Mire aqui, é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, disse o Senhor dos Exércitos. Nessa visão de Deus, Deus apresenta duas oliveiras, fornecendo azeite para o candelabro dos 7 braços, que dão luz, esperança, poder, força e salvação. Então, nós encontramos que no Apocalipse, duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento, que contém toda a palavra do Deus onipotente. Olha o que diz aqui. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 11, verso 6. Apocalipse capítulo 11, verso número 6, diz que elas têm poder, têm autoridade para fechar os céus. Que mais? Para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Meus amigos, isso sim que é poderoso, né? Mas olha o que a Bíblia diz aqui. Estas passagens fazem referência a quem? A Moisés e a Elias. Quem fez cair fogo do céu? Elias. Quem converteu as águas em sangue? Moisés. A conversão de água em sangue e as pragas se referem a Moisés. O fogo que devora o inimigo e a chuva sob o controle sobrenatural nos lembram de Elias. Então Deus nos convida a lembrar de quê? De sua lei dada a Moisés. E Ele promete que enviaria o Messias e seu Espírito para que nossos lares e nossas vidas foram transformadas antes da vinda de Jesus. Quantos queremos que nossa família seja convertida pelo poder do Senhor? É Ele que vai fazer. Nós não temos poder. Ontem eu ouvi um testemunho bem legal. Vocês querem ouvir? Uma menina de nossa igreja está passando por uma depressão profunda. Ela estava sendo assistida por uma psicóloga evangélica e trocou de psicóloga. E a psicóloga que atendeu ela é católica. E ela disse assim, depois de conversar com ela, né? Disse assim: você tem que ir para a sua igreja. Você quer sair da depressão? Você tem que ir para a sua igreja. Que música que você ouve? Música romântica, forró e todo esse tipo de músicas. Sabe o que disse a psicóloga? Você tem que ouvir a música de sua igreja e você vai sair da depressão. E ontem ela estava sentada aqui. Por quê? Por quê? Porque a psicóloga reconhece que coisa? Há um povo, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse 14, 12. Há um povo, diz a Bíblia. Qual é esse povo? Olha aí. Aqui está, diz a Bíblia, a paciência de quem? Dos santos. E quem são os santos segundo esse texto? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Moisés e Elias dirigem nossa atenção à lei de Deus. Elias nos impulsiona a promessa messiânica do Novo Testamento. Eles evocam a revelação do Antigo e do Novo Testamento. As duas testemunhas desenvolvem aqui um papel profético. A dupla referência realça a relevância da autoridade da Bíblia ao enfatizar
a complementariedade e necessidade de ambas testemunhas. Por meio dos judeus e dos cristãos, não é? Agora, aqui há uma ironia que eu quero compartilhar com vocês. Os evangélicos metem pau nos judeus. A maioria dos evangélicos metem pau em quem? Nos judeus. Vocês já ouviram? Já? Quantos ouviram? Levante a mão. Misericórdia. Agora eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Romanos capítulo 9. Estará bem meter pau nos irmãos judeus? Ouça o que Paulo disse aqui. O verso número 3 de Romanos capítulo 9 diz: eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Verso 4. Quem serão os compatriotas de Paulo? São os israelitas. E olha o que diz a Bíblia aí. A eles pertencem que coisas? Vocês me ajudem a identificar que coisas? A adoção, que mais? A glória, que mais? As alianças, que mais? A legislação, que mais? O culto e as promessas. Que mais diz o verso 5? Deles são. Também deles descende quem? O Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Quem fala mal do povo judeu fala mal de Cristo, porque Cristo era judeu. Está entendendo? Quem fala mal dos judeus está falando mal de quem? De Cristo, porque Jesus disse: olha, aos judeus eu di que coisas? A aliança, as promessas, o culto, a lei. Misericórdia. Ah, interessante. A mulher samaritana, né? Jesus disse que a salvação vinha dos judeus. E Jesus disse: eu sou o Messias. Um judeu, estou falando contigo, eu sou o Messias. Ela deixou o cântaro, foi no povoado e trouxe toda a cidade. E a cidade recebeu a Jesus como seu Salvador pessoal. Mas eu quero terminar já, porque o tempo já foi embora. Jesus, por meio de Jesus e sua igreja, Deus trouxe ao mundo as boas novas da graça, do amor de Deus, e tem levado o nome de Israel até os confins da terra. Cuidadosamente foi comunicado o Novo Testamento. Não pode ser a secretária, misericórdia, essa secretária, tenho que trocar de secretária. Não pode ser separar o Antigo do Novo Testamento. Sem o livro de Daniel, o livro de Apocalipse permanece como? Escuro. Ambos têm que ser estudados juntos. Um traz luz sobre o outro. Vou dar um exemplo. Os períodos de tempo de Apocalipse refletem os do calendário de Daniel. Mas, bora abrir Apocalipse capítulo 11, verso número 2. Mas deixa da parte o átrio exterior do santuário e não o messas. Por quê? Foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calçarão aos pés a cidade santa. Quanto é 42 meses? Olha aqui para entender. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem. Dice Apocalipse capítulo 11 verso 3. Darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de quê? De pano de saco. Ambos falam de um período de quantos dias?
1260. O que é igual 42 vezes 30 dá quanto? 1260. Daniel prediz um tempo de perseguição que duraria tempo e tempos e a metade de um tempo. João usa uma linguagem que lembra o de Daniel. Eles olhariam a cidade santa, assim como um chifre ou a ponta pequena pisaria os santos. Vamos a ler essas passagens. Daniel capítulo 7, verso número 25. Pegue sua Bíblia e olhe comigo, ok? Provável que não vamos a concluir nosso estudo hoje, mas o importante é que você possa saber que há uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Capítulo 7, verso número 25 diz o quê? Página 595. Proferirá, que coisa diz? Palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por quanto tempo? Um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Capítulo 8, verso número 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Mas agora vamos a dar um pulinho para Apocalipse capítulo 12, verso número 6. O que aconteceria com a igreja de Cristo durante este período? Capítulo 12, verso número 6. A mulher, porém, fugiu ao deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem por quanto tempo? 1260 dias. Capítulo 13, verso número 5. Um poder contrário a Deus recebeu uma boca que proferia arrogâncias e blasfemas, e autoridade para agir quanto tempo? 1260 dias. Vocês estão vendo? Daniel está explicando o livro de Apocalipse, o livro de Apocalipse está explicando o livro de Daniel. Há uma interligação e vocês podem observar. Haveria um período em que dominaria um poder contrário a Deus. Durante quanto tempo? 1260 anos. Que é o mesmo que quanto? 42 meses. Ou tempo e tempos e meio tempo, que somado dá 1260 dias. Correto? Quantos querem saber um pouco mais do livro de Daniel, ou do livro de Apocalipse, capítulo 11? Posso ver sua mão? Você está convidado para vir domingo que vem. Ok? Eu tenho mais. Por quê? Porque a Bíblia vai explicar no capítulo 11 como a Bíblia, não só o povo de Deus seria perseguido, mas como a Bíblia seria, a palavra de Deus seria morta. Porque neste período, um pouquinho, ao terminar esse período, vai se produzir um negócio chamado Revolução Francesa. E a Revolução Francesa vai declarar a morte de Deus. A Revolução Francesa vai declarar morta a palavra de quem? A palavra de Deus. Mas também nós vamos ver a ressurreição da palavra de Deus. Quantos querem conhecer todos esses detalhes? Posso ver sua mão? Então, domingo que vem, 6 horas, é nosso compromisso. Agora vamos a ouvir um louvor de nossa amiga Daniel e companhia. E depois desse louvor, se você tem no seu desejo de fazer aquilo que está sendo cantado por nossas amigas, então eu vou convidá-lo para que você fique em pé e nós possamos
dedicar nossa vida ao Senhor em oração. Oi, som. Agora o senhor vai segurar na minha boca, porque esse aqui vai ser uma coisa. Na frente. Tanto tempo andei atrás de coisas sem valor que levaram-me pra longe e causaram tanta dor. Tive plena consciência do que ia acontecer. Mesmo assim virei as costas, recusei me obedecer. Não vou mais me afastar e nem quero fugir. Se minha força acabar, sei que vai me suprir. Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir. Faça o meu coração tua vontade cumprir. Hoje vivo as marcas do caminho que escolhi, cicatrizes do passado que me fazem refletir que minha vida é um milagre. Teu amor me trouxe aqui. Confessei-te os meus pecados, viverei pra te servir. Não vou mais me afastar e nem quero fugir. Se minha força acabar, sei que vai me suprir. Ao teu nome chamar, sei que vai me ouvir. Faça o meu coração tua
Deus que estás nos céus, queremos que a vontade de Cristo e de Tua palavra possa ser feita em nossa vida. Queremos, tal como ouvimos no canto, reconhecendo que foram nossos pecados, nossas rebeliões, as que feriram Teu coração e as que nos afastam de Ti. E sendo, Senhor, que Tua voz está chamando e que Teu Espírito está agindo com poder, nós queremos nesta noite Te dizer, Pai, nós não queremos mais fugir. Nós queremos nos jogar nos Teus braços. Nós queremos que tomes conta de nossa vida. Temos lutado com nossas próprias forças, mas reconhecemos, Pai, que não há bem nenhum em nós e que só o Senhor pode operar o milagre da transformação em nossa vida. Por isso nos colocamos a Teu serviço. Por isso escolhemos Te servir. Por isso escolhemos Te amar. Por isso Te damos, Senhor, a permissão que Tu sejas o Senhor de nossa vida e que Tu conduzas nossos passos, nossos pensamentos, nossas escolhas, nosso olhar, nosso falar, o que somos e o que temos. Queremos colocar, Senhor, a Teu dispor, sob Teu domínio, para que, Senhor, Tu nos conduzas. Porque temos a certeza que no lugar que o Senhor nos leve, no lugar que o Senhor nos conduza, e que nós encontraremos paz, e que nós encontraremos a felicidade que estamos procurando, e que nós encontraremos sossego para nosso coração, encontraremos o perdão e encontraremos alegria no serviço. Por isso colocamos nossas famílias em Teus braços e pedimos que Tu nos abençoes, nos dirijas esta semana e que seja uma semana de vitórias em Cristo Jesus. Que Tua paz preencha nossos corações e que ao sairmos de Tua casa, o Senhor vá dirigindo, segurando nossa mão e nos dando vitórias em Cristo Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.